Olá, boa noite! Você sabe o que significa a sigla SNA? Não? Significa Síndrome da Adolescência Normal. De forma naturalmente, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. O nosso programa Naturalmente está no ar. Olá, você aí de casa é o meu convidado especial do nosso programa de hoje. Hoje o programa Naturalmente vai contar muito com a sua participação. Pode enviar perguntas, dúvidas para o nosso WhatsApp 998281238. Nós vamos ter um bloco especial para responder todas as dúvidas e todas as perguntas. O nosso assunto de hoje é sobre adolescência. Muitas vezes você já ouviu falar aborrecente, é dessa forma mesmo, mas precisamos entender de forma geral o que é essa sigla, que às vezes causa medo nos pais, nos professores. Síndrome da adolescência normal. Como o próprio nome já diz, é normal. Eu já fui adolescente, você aí de casa também. E hoje em dia nós precisamos entender os nossos jovens porque vem com vários outros percalços juntos. Por exemplo, o bullying, né? A questão da educação, a questão da aprendizagem, de vestibular. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Mas não esqueça de enviar a sua pergunta, a sua dúvida. Vamos começar explicando o que é Síndrome da Adolescência Normal. Síndrome da Adolescência Normal é um período dos 12 aos 18 anos, onde a pessoa ela tem uma modificação na sua química cerebral, onde você tem esse contexto de vida, onde o seu contexto de vida ele muda de uma forma onde o seu cérebro ele está em transformação. A adolescência nada mais é do que uma fase, né? Uma fase da vida. A infância, a adolescência e a fase de adulto, o idoso. Às vezes é muito negligenciado a adolescência. Mas para descontrair um pouquinho sobre esse assunto que às vezes é muito pesado, às vezes os pais não sabem o que fazer, o professor não sabe o que fazer, existem vários sintomas, eu vou rodar um VT, né? Do Pachecão. Esse VT é muito esclarecedor, né? E às vezes você vai se identificar. E é uma forma, dentro da psicologia, de terapia cognitivo-comportamental pela punição ou recompensa. Me sigam aí nesse vídeo agora, vamos assistir juntos. Legal, porque o mundo pertence aos loucos que acreditam nisso. Fui claro? Aqui, e se você achar que esse garoto que tá ali foi feito para ter sucesso, você tá enganado. Olha para essa foto. Um aluno meu falou assim: professor, só tem uma coisa boa nessa foto sua. Eu perguntei: o que que é, meu filho? A sombra. A sombra é de super-homem. Eu falei: não é possível, não é que você tem razão, rapaz. Um aluno olhou e falou assim: professor, o senhor não me engana. Mulher tem outra percepção. Ela falou: o senhor não me engana não. Com essa mão na cintura eu duvido se o senhor não for. E se o senhor ainda não é, será? Que é dessa água você vai beber. E eu disse: se eu beber, qual que é o problema? O corpo é meu. Queridos, vocês acham que eu gostava de estudar? Vocês acham que eu gostava de estudar? Claro que não, eu sou normal. Mas meu pai, um sábio, pedagogo, 3º ano primário, falou o seguinte: gosta de estudar não, meu filho? Eu disse: não. Sabe o que ele falou? Ó, puxa o papai. Mas meu filho, eu não vou deixar você sem estudar. Eu não estudei, mas você vai estudar. Aí eu pensei: ai meu Deus, como? Eu odeio isso. Deixa que eu vou te ajudar. Um sábio, pedagogo, com tudo de psicologia, filosofia. Caraca, o cara manjava. Foi no supermercado, comprou uma enxada 3 libras, a maior do mercado, e me levou para capinar canavial. Na 3ª enxadada que eu dei, eu gritei: papai, ô papai, onde estão os livros? E ele disse: no final do canavial, meu filho. Nunca mais eu pensei em parar de estudar, irmão. Então, se o seu filho não gosta de estudar, canavial na criança.
Brincadeiras à parte, esse vídeo ele traz pra gente, né, pra mim enquanto mãe, pra mim enquanto profissional especialista em adolescência, muitos ensinamentos. Para falar da síndrome da adolescência normal, nas minhas palestras, eu sempre utilizo esse vídeo. Às vezes o pai, ele quer convencer o adolescente pela força, pela argumentação. Mas não é dessa forma. Você tem que mostrar para ele o caminho, correto? Às vezes, você não sabe o que fazer, mas agora eu vou falar com vocês os sintomas da síndrome da adolescência normal. É um período, como eu já disse, que vai dos 12 aos 18 anos, mas que hoje se estende de forma biológica, de forma de química cerebral, até 24, 26 anos. Por quê? Algumas mães, alguns pais não deixam o filho crescer. Então, se você não está deixando o seu filho crescer, automaticamente vai postergar esse amadurecimento do cérebro. O cérebro, a partir dos 12 anos, existe o amadurecimento do lobo pré-frontal. É aquele espaço do seu cérebro que é responsável de inibir comportamentos indesejados, é a parte responsável por planejar. E o adolescente, até os 12 anos, ele não sabe nada disso. A partir dos 12 anos, ele vai conseguir ter noção e vai começar a aprender. Mas para que ele tenha essa aprendizagem, você pai, você mãe, tem que deixar as experiências acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para você ir de casa, se identificar e mandar perguntas aqui pra gente. Não se esqueçam que no próximo bloco nós vamos responder todas as perguntas sobre adolescência e sobre síndrome da adolescência normal. Imagina o seu filho com 18 anos, fez aniversário, mudou na identidade. Mudou o seu filho na carteira da identidade e ele agora fez 18 anos. E aí você coloca o seu filho sozinho na Praça 7. Ele vai saber se movimentar no centro de Belo Horizonte, voltar para casa? Não. A idade cronológica não é determinante para que o seu filho dê conta de fazer algumas coisas. Mas se você com 12 anos, você já vai com ele até a Praça 7. Com 14 anos, você já deixa que ele retorne sozinho. Com 16, ele já tem a autorização de ir e voltar em alguns locais. Com 18 anos, ele já vai ter a maturidade temporal e situacional para a resolução de problemas. Então, eu sempre falo com os pais que a síndrome da adolescência normal é uma fase que vem com vários sintomas. Então, nós pais, nós profissionais, precisamos ter noção do que está acontecendo. Agora, o primeiro sintoma da síndrome da adolescência normal. O adolescente, ele vai querer não pertencer ao grupo que ele faz parte. Ele vai achar que os amigos são mais importantes do que a família. Mas você, mãe, saiba que isso é normal. Como o próprio nome já diz, são sintomas da síndrome da adolescência normal. Outro sintoma, ansiedade. O adolescente ele fica muito ansioso, ele fica muito angustiado. Então, a temporalidade dele é afetada. Por exemplo, um adolescente ele vai fazer uma prova na próxima sexta-feira, né? Nós estamos agora no mês de final de ano, provas, né? Provas finais. Se o adolescente vai fazer uma prova na sexta-feira, aí ele pergunta para o pai se pode dormir mais tarde, se pode jogar. Aí o pai questiona, não, você vai ter que estudar. Ele, não, mas minha prova é sexta-feira ainda. Sexta-feira para ele é longe. Então, sexta-feira para ele vai demorar para chegar. Mas, se ele tem uma festa de final de ano, que vai ser no dia 16 de dezembro, ele já começa a se organizar. Ele já começa a saber o que vai fazer no dia, como vai ser, se vai de Uber, se não vai, a roupa que vai, as meninas, essa organização. Então, a temporalidade do adolescente é diferente. E nesta época, né, nesse período desse desenvolvimento da síndrome da adolescência normal, ele vai ter essa maior dificuldade. Então, você aí de casa, saiba que vai passar. Sempre que eu falo com as mães, vai passar. Deixa fazer 18, 17, 18, 20 anos, que é o período que está dentro da normalidade. E outro sintoma também, que é muito característico, é a questão da depressão. O adolescente, na síndrome da adolescência normal, ele começa a se entender como gente, é quem sou, as suas escolhas. Às vezes, os pais fazem uma escolha e ele decidiu que não quer aquilo mais. Então, ele precisa
se responsabilizar por isso. Então, vem acarretado, atrelado à síndrome da adolescência normal, a depressão, que nós falamos de depressão situacional. E essa depressão, às vezes, é muito característica com o embotamento afetivo e a exclusão. O que é isso? O adolescente ele gosta muito de ficar no quarto, é porque ele está protegido. O adolescente, às vezes, ele se corta, né? Existem adolescentes, né, que eles se cortam. Mas por que eles se cortam? Porque o nosso cérebro, ele não sente duas dores. Ele está sentindo a dor ali da sua existência. Então, se ele está sentindo ali a dor da sua existência, ele vai se cortar, né? A partir do momento que ele se cortou, ele não vai ter mais a questão de se haver com as suas escolhas. O cérebro dele, do adolescente, vai processar apenas aquela dor ali física. Então, a dor mental, ele vai sentir um alívio. Às vezes, quando eu explico isso para os pais, eles não entendem. Mas o ato do adolescente, às vezes, se cortar ou querer ficar sozinho, é buscando esse alívio. O adolescente, um dos sintomas também, é a questão da dificuldade do diálogo. O adolescente ele tem dificuldade de dialogar, principalmente com os pais. Eu vou contar uma história para vocês. Nós tivemos há poucos dias o Enem e uma mãe veio contar para mim. O filho fez o Enem e ela perguntou para ele: e aí, fulano, como foi a sua prova? Isso no primeiro dia de prova. E como foi a sua prova? Normal, a resposta do adolescente. E aí, o que você achou do tema da redação? Legal, respondeu 2 palavras, né? Ok. Aí no próximo final de semana, a mãe foi interrogar o filho novamente. E aí, como foi a sua prova? Normal. Nesse segundo dia, ela não tinha mais perguntas para fazer. E o filho também não queria nem continuar conversando. Então, às vezes, nós pais precisamos entender melhor a cabeça dos jovens para poder entrar no mundo deles. Agora, uma coisa muito importante, que sempre quando eu falo do diálogo entre pais e adolescentes, esse diálogo ele não pode acontecer a partir dos 13, 14 anos, no período efetivamente da adolescência. Esse diálogo é necessário que aconteça a partir do 1, 2 anos, a partir da tenra idade. Mas vocês podem me falar, Edinalva, mas está muito cedo, 2 anos? É isso mesmo, porque a criança ela precisa entender regras e limites. E aí que eu vou entrar lá no vídeo que nós passamos para vocês, do professor Pachecão, onde eu deixo aqui o meu abraço. Muito obrigado por nos presentear com esse vídeo, que eu acho uma mensagem muito importante. E vou falar com você sobre a mensagem desse vídeo, onde esse pai, né, que não tinha o conhecimento, o pai do professor, ele não tinha esse conhecimento de pedagogia, só a pedagogia da vida. Mas o que ele fez? Ele levou o filho para o canavial. Qual que foi esse movimento que ele fez? Ele colocou o filho no movimento da situação aversiva. O filho ficou ali, ele ficou doido para ir embora, querendo estudar. Porque os livros, de uma forma, fazendo analogia, é mais leve do que uma enxada, né, de um canavial inteiro. Então, o filho começou a dar valor. Assim somos nós no nosso dia a dia. Quando eu falo, precisamos ter o diálogo com os nossos filhos. E o diálogo não é só conversar. E quando o adolescente conversar assim, olha, vamos sentar, vamos conversar igual conversamos adultos, é mais complicado. Então, você pode conversar, você pode entrar no mundo dele, dos jogos, entrar no mundo dele dos temas, dos filmes, né? Das coisas que eles gostam de fazer, que automaticamente você vai estar abrindo a porta. Isso com 2, com 4 anos vai colocando o diálogo mais complexo. E aí, com 13, 14 anos, você vai ter o seu filho, além de filho, um amigo, alguém que confia em você. Agora, a questão da confiança também é muito importante, que faz parte de um dos sintomas. O pai não é mais herói, e isso é fato. E alguns pais, eles têm tendência de querer que o filho seja considerado herói, o que os considera herói, que o filho seja o fã, e não é dessa forma. Os pais têm que tomar conhecimento e noção que todos nós somos falhos, né? Todos nós falhamos e às vezes essa falha é necessária. Então, é você enquanto pai mostrar para os seus filhos os seus limites e as suas dificuldades, o seu potencial e o que você faz de melhor, para que você também aprenda que essa relação pai-filho é uma relação de aprendizagem sempre. Vamos para mais um sintoma, a questão
do amadurecimento e da tomada de decisões. Eu particularmente acho, muito cedo para um adolescente de 17, 18 anos fazer o Enem e escolher a sua profissão. Mas está posto aí, então nossos adolescentes, eles têm que estar preparados para isso. Mas o que você pode fazer enquanto pai para que essa questão da adolescência não gire um tumulto, né? E agora as pessoas começam a questão emocional. As pessoas falam assim, é possível o meu filho passar por isso e voltar normal? É possível? Esses sintomas, essa tristeza, o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo? Primeiro, é normal, então não precisa se preocupar. Vai passar, mas em algumas situações é necessário que o adolescente ele tenha uma ajuda psicológica, né? E em algumas situações é necessária alguma ajuda médica, né? Que alguns adolescentes eles podem desenvolver como comorbidade, uma depressão, aí tem que entrar com auxílio médico. Mas o mais importante do que isso é você, enquanto pai, saber que tem outras terapêuticas. O que é terapêutica aqui? Outras coisas que você pode fazer. Por exemplo, um futebol, uma aula de dança, uma viagem, né, uma programação e lidar sempre com o que a psicologia cognitivo-comportamental fala, punição e recompensa. Por exemplo, você aí, se você passar ali, nós somos bem próximos aqui da Avenida Antônio Carlos e em vários pontos da Avenida Antônio Carlos nós temos semáforo com sinal com avanço de sinal. Se você avançar o sinal, daí 20 dias, o que vai chegar para você? Uma multa. Correto? Assim é seu filho, porque a vida vai cobrar dele isso, a vida vai cobrar dele que ele faça algumas escolhas e toda escolha uma renúncia. Então, é um sintoma característico, né? Às vezes o pai, a ansiedade e a angústia do pai afetar diretamente. E aqui, para falar sobre o penúltimo sintoma, que é comportamento gera comportamento. Por exemplo, você aí de casa sabe que eu estou aqui hoje te pedindo, mandem para mim perguntas. Eu estou pedindo, é o meu comportamento de solicitação. Vocês vão me mandar perguntas no nosso WhatsApp, 998 28 12 38. Por quê? Eu tive um comportamento de solicitar as perguntas. Mas se eu ficasse parado aqui fazendo o programa, falasse, me sentasse na hora de sentar e não tivesse solicitado as perguntas, ninguém iria me enviar perguntas. É um comportamento que vai gerar comportamento. Então, você aí de casa, você precisa ensinar para o seu filho e mostrar para o seu filho também através dos seus comportamentos. E aí é uma cascata dos sintomas. Você não precisa ter medo da ansiedade que vai passar. Você não precisa achar que seu filho está virando um psicopata, que seu filho tem transtorno mental, que o que eu mais escuto no dia a dia é isso. E um sintoma também muito característico é o adolescente, ele tem oscilação de humor. Um dia ele está triste, outro dia ele está alegre. Esse é um dos sintomas, eu gosto sempre de deixá-lo por último, que é um dos sintomas bem característico. Às vezes o adolescente acha assim que o pai é o melhor do mundo, que a escola é a melhor do mundo, que os amigos são os melhores amigos do mundo, aí ele dorme, aí ele acorda. Quando ele acorda, o pai não presta, a mãe não presta, mas não é isso, gente, é química cerebral. Imagina um lugar que ninguém vai, a caixa preta da sua vida, que é seu cérebro, fazendo ramificação sináptica, igual uma planta. Imagina uma planta crescendo e você tendo que lidar com isso. Mas a sua planta do seu cérebro cresce, não é crescendo igual uma planta normal, cresce suas emoções, os seus sentimentos. Então, todos esses sintomas que eu falei para vocês, tá? Se vocês não conseguiram acompanhar, se vocês estão chegando aí agora, né, no nosso programa Naturalmente com Edinalva Borges, pode ir lá no nosso site, tá bom? E pode ler sobre o tema, correto? Agora, gente, eu vou tomar uma aguinha, 1 minuto, e você aí de casa pode continuar mandando as suas perguntas no nosso WhatsApp 998 28 12 38, que no retorno eu vou responder todas as suas perguntas. Te espero lá, tá?
rápido. Nossa, estou, assim, muita gratidão à chuva de perguntas que hoje eu recebi aqui. Quando eu decidi fazer o nosso programa naturalmente de hoje, nesse formato, confesso que eu fiquei um pouco com medo, mas vamos lá, vamos às perguntas e às respostas. A primeira pergunta, eu sou Carla, da IBL de Juiz de Fora. Gostaria de saber até quando é considerado normal o desinteresse da adolescência. De 13 anos, com os estudos, dificuldade de fazer amizade, passar, preguiça, uma sensação, coisa que o mundo se estivesse caindo, né, aos seus pés e tivéssemos também tirando uma forma única as coisas do ser prazer. Carla, é o seguinte, essa pergunta da Carla me apontou 3 pontos muito importantes que eu acho que eu não falei na nossa primeira parte. Primeiro, o adolescente ele tem uma preguiça que vem da natureza dele, né? E isso é porque a partir do momento que o cérebro está trabalhando, você se cansa mais. E às vezes não tem noção, a gente tem noção que está fazendo exercício físico e está cansando. É considerado normal todos os sintomas da síndrome da adolescência normal dos 12 aos 18 anos, em algumas situações a partir de uma avaliação de uma psicóloga ou neuropsicóloga, até 24, 26 anos. Depende do histórico de cada adolescente. Mas todos esses sintomas que você citou aqui, tá? Eles são normais, eles são considerados típicos da síndrome. Alguns sintomas são considerados sintomas atípicos, são aqueles sintomas que não vai acontecer com todos. Esses sintomas aqui, eles vão acontecer com todos. Pelo menos 70% a 80% dos sintomas. Alguns pais falam assim, nossa, meu filho foi ótimo, não passou por nada disso. Então, o amadurecimento dele também vai ser mais demorado. Vamos agora para mais uma pergunta. Eu tenho um filho... Aqui, é o José, do bairro Camargos. Eu tenho um filho de 13 anos, gostaria de saber como faço para lidar com ele. Tenho dificuldades de conversar. Na minha época não era assim. Isso acontece muito também com alguns pais que eles não aprenderam, né? Nós estamos num aprendizado. Antigamente, pouco tempo tem que essa síndrome, né? Foi levantado os sintomas e que as pessoas sabem sobre essa síndrome da adolescência normal. Então, é você saber o seguinte, é buscar o conhecimento, buscar a leitura, buscar ajuda profissional, estar mais presente com seu filho. Você tem 2 coisas que não vai acabar nunca. É o diálogo, a atenção e o carinho. Mais uma pergunta aqui. Gostaria de saber, a Jéssica, ela gostaria de saber como ela faz para se aproximar do filho. Já tentou de tudo, vai fazer 19 anos, não quer estudar e só pensa em dormir. Agora, a igreja que antes ele gostava não quer ir mais. Também, igual eu falei para vocês, é uma característica, porque a igreja que ele gostava de ir antes, talvez fazia parte, né, do grupo. E agora, como ele quer mostrar que ele não quer fazer parte desse grupo mais, automaticamente, de forma, entre aspas, de rebeldia, é não querer ir mais. Agora, você aí de casa que também tem dúvidas, gente, eu vou pedir desculpa, eu não vou conseguir responder todas, tá? Podem continuar mandando perguntas no nosso WhatsApp 998281238, que eu vou responder todas, tá? E também no nosso site institutoedinovaborges.com.br, que tá lá falando sobre o que é a síndrome, os sintomas, as terapêuticas e tudo mais. E também se inscrever no nosso canal, Naturalmente com Edinalva Borges, que todos esses programas que estão ao vivo e tem a reprise na quinta-feira, na sexta-feira da próxima semana, vai estar lá no nosso canal, Naturalmente com Edinalva Borges. Se inscrevam lá, tá bom? Vamos continuar aqui mais uma pergunta. Tem uma pergunta aqui que eu queria achá-la, mas tá difícil. Ah, tá. Eu sou a Alzira, do Espírito Santo, tenho uma filha de 12 anos, tenho esse problema, não gosta de conversar, quero ajudar. Alzira... só uma retificação, 13 anos. Alzira, a sua filha, o que ela está... eu vou aproveitar a sua pergunta aqui, a sua mensagem, para te falar o seguinte. A sua filha está na primeira fase da síndrome da adolescência normal. A adolescência normal é dos 12 aos 23, 24 anos, tem a primeira, segunda e terceira fase. Nós, profissionais da psicologia, nós fazemos a avaliação para saber qual que é a fase que o adolescente está. Até para saber quanto se vai demorar mais, se vai demorar menos, se é necessário psicoterapia, se é necessário uma terapêutica complementar,
exemplo, um esporte, uma dança, uma leitura, coisas assim, a sua filha está no princípio, né? O que a gente chama de primeira fase. Então, essa primeira fase, os sintomas, ele vem como se fosse uma avalanche. Imagine você aí no mar do Espírito Santo. E seu filho, ela foi para o mar e veio uma avalanche de sentimentos. Então, é isso que está acontecendo com ela. Mas insista. Não desista de buscar esse diálogo sempre. Bata no quarto, não deixe, gente. Vale para nossa amiga aqui, ó, a Alzira, isso mesmo, a Alzira do Espírito Santo, vale para você, mamãe aí também, mãe de adolescente, pai. Não desista, bata no quarto, não deixe que o seu filho seja o adolescente do quarto. Vamos para mais uma pergunta. Agora, a Manuela, ela perguntou o seguinte, ela tem filhos gêmeos, mas são duas pessoas opostas. Um é excelente em todas as questões comportamentais, mas não gosta de estudar, e o outro é o inverso. Olha, gente, a questão dos filhos, né, não é igual à mão, não existe, os dedos das mãos não são iguais. Então, cada filho é diferente e os pais, mesmo ele sendo adolescente, mesmo ele sendo gêmeos, eles não vão ser iguais. Então, nós temos que ter bastante atenção com isso. Então, é você tratar cada um de forma diferenciada, de forma personalizada, para que você não corra o risco, né, de negligenciar alguma emoção de um e achar que um está de uma forma, que está bem e o outro não. E também a questão do reforço positivo, reforço negativo, que depois eu vou gravar um vídeo lá no nosso canal, Naturalmente, com a Edinova Borges, para falar sobre isso, tá? Agora eu vou responder mais uma pergunta, o diretor vai ter que dar tempo. Também não gosta da igreja, gosta de ficar no quarto sozinha, ela tem 17 anos, agora não quer nem conversar com o pai. Acabou o diálogo. Então, gente, olha, isso faz parte da síndrome da adolescência normal, é super normal. A receita é muito amor, é muito carinho, é muito diálogo. Vamos agir de forma naturalmente. O meu objetivo falar sobre esse assunto é para desmistificar a síndrome da adolescência normal. É uma fase, não é aborrecência. E você aí de casa, assista esse programa, essa reprise na próxima quinta-feira, às 19h30. Estarei ao vivo novamente na próxima terça-feira, às 18h30. E se inscreva lá no nosso canal, Naturalmente, com a Edinova Borges. E até lá, muito obrigada pela participação, uma boa semana.